Pessoal, beleza? Tudo bem? Professor Rodrigo aqui, de Física. Vamos dar continuidade aos nossos estudos, né, da óptica, né? Vamos falar aqui da óptica geométrica, desse conteúdo que é chamado de refração luminosa. Então, vamos lá, então, aqui, numa definição do que seria a refração. A refração é um fenômeno no qual a luz muda de meio de propagação com mudança de sua velocidade. Então, essa seria a definição. Você tem dois meios, né? A luz vai passar de um meio para o outro e vai acontecer uma mudança na velocidade da luz. Então, vamos lá, então. Índice de refração, ó. Índice de refração absoluto. O índice de refração absoluto, N de um meio, para determinada luz monocromática, é a razão entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no meio em questão. Então, você tem aqui, ó, índice de refração N é igual à velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no meio. Então, vai ficar C sobre V, onde C é a velocidade da luz no vácuo e V é a velocidade da luz num determinado meio, né? Pode ser a água, pode ser o ar, um meio qualquer. Beleza? Então, agora vamos para as leis da refração. São duas leis. Primeira lei da refração. O raio incidente I, o raio refratado R e a normal N, a superfície de separação S, pertencem ao mesmo plano. Então, traduzindo, olha aqui, você tem aqui a superfície de separação dos dois meios, você tem um meio 1 e um meio 2, tá vendo? Então, por isso que é N1 e N2. Aí você tem aqui, ó, o raio incidente, e aqui o raio incidente, e aqui o raio refratado. I de incidente e E de refratado. Você vai ter uma velocidade 1 e uma velocidade 2. Isso aqui é a normal, ó. Isso aqui é normal. Então, o ângulo de incidência é medido em relação à normal. E o ângulo refratado também em relação à normal. Então, eles estão tudo no mesmo plano, tá certo? A segunda lei da refração, lei de Snell-Descartes, né? Você tem aqui essa equação matemática, ó. N1 seno I é igual a N2 seno R. I é o ângulo de incidência, né? E R é o ângulo refratado. E N1 é o índice de refração do meio 1 e N2 é o índice de refração do meio 2. Beleza? Então, simples assim. Isso aqui é uma identidade matemática, ó. Uma identidade matemática. Então, você tem que essa relação, que é chamada de segunda lei e lei de Snell-Descartes. Beleza. Então, agora vamos para o índice de refração relativo de um meio 2 em relação ao meio 1. Então, você está falando do meio 2 em relação a 1. Então, se você colocar, na verdade é essa equação aqui, ó. Ela sai essa relação sai dessa equação aqui. Você coloca N1, né, C sobre V1. Aí você vai colocar N2 sobre N1, você vai simplificar as constantes aí do vácuo, vai ficar isso aqui, ó, N2, N1 é igual a V2, desculpa, V1, V2. Certo? Aí tem a questão dos meios, né, ser mais ou menos refringente. Né? Mais refringente significa que o índice de refração é maior. Menos refringente significa que o índice de refração é menor. Vamos para frente então. Vamos falar um pouco aqui das propriedades da refração. Uma das propriedades da refração é justamente isso que eu acabei de falar, a questão da refringência. Você tem dois meios de separação, o índice de refração 1 e o índice de refração 2. Aqui, a parte de baixo aqui, que é a 2, o índice de refração 2 é maior do que o 1, tá vendo? Olha aqui, ó. É a condição para estabelecer a primeira propriedade. Então, quando você vem aqui, ó, quando vem um raio incidindo no meio menos refringente para um mais refringente, qual que é a consequência que vai acontecer? O raio refratado vai ficar mais próximo da normal, tá vendo? O ângulo refratado, tá vendo? É mais próximo da normal. Isso vai acontecer com o contrário. Se o raio for
for emergir, né, de um meio mais refringente para um menos refringente, ou seja, onde o índice de refração for maior para um meio que é menor, vai acontecer o contrário. O raio refratado, tá vendo? Nesse caso aqui, vai ficar mais distante da normal, ó, tá certo? Então essa são duas propriedades interessantes da refração. Beleza? Então agora vamos para uma questão muito interessante, que é a questão do ângulo limite de reflexão total. O que acontece? Existe uma situação que você tem dois meios de separação, tá vendo? Ó? Um índice de refração 1 e um índice de refração 2. Dois meios diferentes. Existe uma posição aqui dentro, aqui tudo você fala em relação ao normal, tá vendo? Ó? Existe uma posição aqui dentro, aqui, que se o raio de luz atingir, fizer aqui um ângulo aqui, a gente chama de ângulo limite, existe um ângulo aqui dentro que vai acontecer o quê? Que o raio ele vai sair rasante aqui, ó, fazendo 90 graus com a normal. Então a gente chama isso de ângulo limite. É o valor do ângulo de incidência, o qual corresponde a uma imersão rasante de 90 graus. Certo? Então o que vai acontecer? Esse ângulo ele pode ser calculado você fazendo razão entre o índice de refração menor e maior. Aí você vai ter o seno do ângulo, né? Como você tem o seno do ângulo, você vai calcular o arco. Você consegue calcular esse ângulo aqui, ó. Beleza? Se esse ângulo aqui for maior, aí vai acontecer, tem uma outra questão interessante, que é a questão da reflexão total. Se esse ângulo aqui for maior um pouquinho, tá vendo? Tem que ser maior. O ângulo de incidência tem que ser maior que o limite um pouquinho. Vai acontecer a reflexão total aqui, ó. Vai acontecer a reflexão total. Então, você tem o ângulo limite, né, como ângulo de incidência. Se for maior um pouquinho do que o ângulo limite, acontece o quê? A reflexão total. Ângulo limite e reflexão total se dá nessas condições aqui. Beleza? Então, espero que tenha compreendido, né, essa parte aí da óptica geométrica aí, que é a refração. E aí, bons estudos e forte abraço.